Cinco Letras, Conversas Criativas, estamos aqui novamente para mais um encontro maravilhoso. Hoje com a professora Lisley Nascimento, desculpa o S. Ela é professora de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora dos estudos judaicos também da FALE, UFMG. Boa tarde, Lisley. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com uma velha amiga e uma nova amiga. Tudo bem com você? Muito bem, tudo bem, graças a Deus. Lisley é uma companheira de trabalho, de estudos literários. Eu acompanho assim, há anos e anos o trabalho dela e por isso que ela está conosco aqui hoje, né, Rosana? Rosana veio conhecê-la mais recentemente, mas também já somos como se fôssemos três grandes já amigas. Tomamos cafezinho hoje. Café. Isso é fundamental. É fundamental. Para iniciar uma boa conversa, sim, não é? Sim, bem, exato. Lisley, nós fizemos um convite a você porque sabemos, né, dos seus estudos já há bastante tempo sobre a questão da cultura judaica, da literatura, né, produzida nesse sentido. E nós demos um nome, né, que é Holocausto, por que não lembrar? Né? Então, a partir disso, nós gostaríamos que você fizesse a sua exposição para que os nossos amigos aí de casa soubessem como caminha a questão do Holocausto hoje, no imaginário, na literatura, na história, não é, Rosana? Você poderia nos dar alguma luz para iniciarmos essa conversa? Eu agradeço muito o convite, foi uma alegria, é uma alegria sempre falar desse tema que me é muito caro. Você sabe que o nosso título é Holocausto, por que lembrar? Por que lembrar? É melhor do que esquecer, faz sentido. Por que lembrar e por que não esquecer? Tá, né? Então, nós vivemos em tempos difíceis, tempos sombrios de totalitarismo pelo mundo todo, não é só no Brasil. Não é? Então, a literatura, as artes, o cinema, eles têm um papel fundamental para a reflexão. Não é? Então, nós trabalhamos no Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG e, é claro, invariavelmente nós vamos esbarrar com esses temas caros aos estudos judaicos, não é? Que são os enfrentamentos, né, da comunidade judaica, dos escritores judeus, dos filósofos judeus, não é? Em relação aos governos, não é? E aos desmandos totalitários que eles estiveram envolvidos. Não é? Então eu fico muito contente que nós possamos conversar sobre isso hoje e estou à disposição para, na medida das minhas limitações, né, nós conversarmos sobre isso. Vai ser uma alegria. Nossa Senhora, se ela tem limitação, você imagina eu, hein? Pobrezinha, só assim, desse hein? jeito, né? Que coisa, mas é bom que seja humilde, né? Mas você sabe que essa fala dela é típica de Minas Gerais? Sem dúvida. Olha, eu não sei, me dá um... Sabe sim. Aí sabe puxa um pouquinho, né? Vamos ver o que acontece. Você sabe que nós, como professores, você é professora também? Sim, somos você as sabe, três. nós três, né? Somos professores. Às vezes, essa ideia de que nós chegamos e vamos passar conhecimento, transmitir conhecimento e que o aluno é um pote vazio. Não é verdade. Nunca. Como nós aprendemos com os alunos, principalmente com as tecnologias, eles estão atentos a tudo, né? Eu fui professora no Colégio Técnico da UFMG, que eu tenho muito orgulho de ter sido professora lá durante 13 anos. Né? Que ótimo. Então, eu confesso para você que eu aprendi mais do que ensinei. Os Provavelmente eu abri muitos livros com eles, né? Mas eu aprendi demais. Esses jovens são fantásticos. Fantásticos. Né? Eles têm muita coragem. Exatamente. Né? Às vezes nós precisamos resgatar um pouquinho dessa coragem no convívio com os jovens. Porque à medida que o tempo passa, embora sejamos jovens senhoras, claro. Eu sou jovem apenas. Sim, claro. Senhora você pode tirar. Eu sou uma jovem senhora. Mas eu sou jovenzinha. Jovenzinha, tá. Um diminutivo. Não, se há algo que nós tenhamos que aprender com os jovens é a coragem, né? A coragem, essa ideia de que podemos mudar o mundo. E é preciso ouvi-los para lembrar quem somos, né? Continuamos daí a ser. A importância de nós não nos desencantarmos, Exatamente. sabe? O encantamento é que faz com que sejamos corajosos. Exatamente. E tenhamos essa coragem, né? E sejamos resistentes. Exatamente. Então, em prol disso, vamos pautar aqui um pouquinho o nosso tema. Você tem tantos anos, tantas leituras, né? Tantos anos de pesquisa,
E eu gostaria de iniciar essa conversa pedindo a você que nos esclarecesse sobre, como você disse, estamos vivendo tempos obscuros, não é? Isso em termos globais, inclusive. Quais autores você crê que do passado ainda repercutem no imaginário atual, que poderiam nos trazer elementos para uma reflexão sobre a questão do Holocausto? Eu queria voltar um passo para trás para dar um passo para frente e responder sua pergunta. Okay. Que é a ideia de negacionismo e revisionismo. Eu acho importante a gente falar isso, porque o revisionismo, você sabe, a palavra diz revisão, não é? Nem todos foram assassinos, nem todos colaboraram, nem todos. Mas porque você sabe, a comunicação ela tem ficado cada vez mais diabólica. Não é? Então, a internet fez estrago demais. Fez estragos de forma que só Humberto Eco pôde medir isso. Ele fala que qualquer imbecil tem voz na internet e pode propagar e destilar ódio e inverdades e fake news. Nós vivemos nesse tempo. Idiotas sempre existiram, mas a internet deu voz a eles. Deu voz a eles. Exatamente, perfeitamente. Então, para você hoje, com todo o acesso que as pessoas têm à internet, a livros, etc., de negar o Holocausto, negar a ditadura. Então, esses políticos, escritores e artistas, infelizmente nós temos que dizer isso. Pessoas que estão na exposição pública. Na exposição pública, que negam. Então, hoje é mais difícil, inclusive para os jovens, nós começamos a falar dos jovens, né? Falar, não, eu estudei isso, o professor disse isso, eu li, eu assisti o filme e tal. Mas o revisionismo é muito mais sutil, muito mais diabólico. Porque ele revisa. Não foi bem assim. A história foi contada diferente. Então, o revisionista reescreve. Não é? É o Ministério da Verdade do Orwell, né? Exato. Então, isso sempre existiu. Dá licença. Outro dia, o antigo Celso de Mello, ele falou que o Brasil estava usando a nova língua. Eu falei, gente... Só para os nossos jovens, né? Sabe, a nova língua, quem não leu, Orwell, né? 1984. A nova língua é uma língua criada, né? E com o seguinte princípio: palavras são eliminadas, significados são restritos, né? Para que a comunicação seja cada vez mais direcionada aos interesses daquele que tem a totalidade do poder. O grande irmão. O grande irmão, Big Brother. E para a literatura, isso é uma violência, porque o que é a literatura? É a plurissignificação. Exatamente. Isso é a condição fundamental, sine qua non. Só existe literatura porque as palavras são desdobradas em vários significados. Não é? Então, quando você quer que tenha essa linguagem que fecha em vez de abrir, nós temos um totalitarismo na linguagem. Roland Barthes já dizia naquele famoso texto A Aula, né? Nossa, que a língua tem uma ditadura da língua. Não é? Então, nosso papel como professores, nosso papel como escritores, como artistas, como seres humanos, é mostrar a plurissignificação. Muito bom isso. Né? É plurissignificação. Então, o que está acontecendo no nosso tempo, não só no Brasil, eu digo que no Brasil, e é muito triste que isso aconteça no Brasil, porque eu me ressinto de que a ditadura, o totalitarismo, seja falado em língua portuguesa. Eu me ressinto. Eu sinto dor de ouvir ou ler essas coisas. Não é? Então, porque nós somos falantes da língua. E eu sei o significado do dicionário, literário de alguma palavra. E quando ela é usada para apequenar o pensamento, então é muito ruim. É muito ruim. Não é? Então, o que acontece é que a literatura, como as artes, ela tem essa capacidade de fazer, multiplicar, potencializar as palavras. Então eu volto agora para responder a sua pergunta. Desculpe, eu fiz uma curva porque eu achei necessário, que essa diferença entre o negacionismo, que acontece, não estou dizendo que não acontece, ele acontece e muito,
e o revisionismo, que está mais sutil, que está nos filmes, que está na literatura, que está nas músicas, e está impregnando as pessoas desse sentido de que não foi bem daquele jeito, olha, tem outra versão. Então, os fatos viram versão. Isto, excelente, não é? Então, isso é muito complicado. Os fatos viram versão. Viram espetacular versão. Então, quando você pode ter meios de interpretação diferentes dos fatos. Sim. Isso é uma coisa. Sim, sim. Mas transformar todo fato em versão é um problema. Porque aí vira... Todo mundo tem a palavra da verdade. Exatamente. Se todo mundo tem a palavra da verdade, ninguém tem. Ninguém tem. É verdade. Não é verdade? Então, entre revisionistas e negacionistas, é preciso que nós nos coloquemos como professores, artistas, linguistas, para que as versões sejam submetidas a uma grande pergunta para os nossos alunos, os nossos leitores. E se não for assim? Essa é uma grande pergunta. Exatamente. Vamos continuar conversando nesta linha. Nesta linha. Muito bem.